Há também, para as reuniões nas quais não se deve confiar livianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de todos os médiuns obsedados ou fascinados seria mais prejudicial que útil. Não devem aceitá-lo. Pensamos ter entrado nos desenvolvimentos necessários para que lhe seja impossível se enganar sobre as características da obsessão, se o próprio médium não pode reconhecê-la. Uma das mais evidentes é a pretensão de se estar sozinho contra todo mundo. Os médiuns obsedados não querem reconhecer a sua situação. Parecem esses doentes que se iludem quanto à sua saúde, perdendo-se por não submeter a um regime salutar. 330. O que uma reunião séria deve propor é afastar os espíritos mentirosos. Ela estaria em erro se acreditasse ao abrigo por sua finalidade e pela qualidade de seus médiuns. Só o conseguirá quando ela própria criar condições favoráveis. Para o bem compreender o que se passa nessa circunstância, pedimos que o leitor reporte ao que dissemos no 231, influência do meio. É necessário representar cada indivíduo como rodeado de certo número de alcoólitos invisíveis que se identificam com seu caráter, seus gostos, suas tendências. Então toda pessoa que entra em uma reunião leva com ela os espíritos que lhe são simpáticos. Segundo seu número e sua natureza, esses acólitos podem exercer sobre a assembleia e as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela cujos membros, animados de igual amor ao bem, levariam eles só os bons espíritos. A falta da perfeição, a melhor é aquela que o bem sobrepuja o mal. Isso é tão lógico que não é necessário insistir. 331. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes de todos os momentos, formando-se um feixe. Este terá tanto mais força quanto mais homogêneo for. Se foi bem compreendido o que foi dito sobre a maneira como os espíritos são avisados do nosso chamado, se compreenderá facilmente a pujança da associação de pensamentos dos assistentes. Se o espírito é atingido de alguma maneira pelo pensamento, como nós pela voz, 20 pessoas se unindo com a mesma intenção terão necessariamente mais força que uma só. Mas, para que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, que não pode ter lugar senão no recolhimento. De outro lado, o espírito chegado no meio completamente simpático sente-se mais à vontade. Aí, encontrando amigos, vem de mais boa vontade e está mais disposto a responder. Aquele que seguiu com atenção as manifestações espíritas indigentes pode se convencer dessa verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resulta um choque de ideias desagradável para o espírito e, por consequência, prejudicial à manifestação. O mesmo acontece com um homem que deve falar a uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos que são simpáticos e benevolentes, a impressão que recebe reage sobre suas próprias ideias e lhe dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exercer sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica os seus meios, enquanto que a indiferença ou hostilidade perturbam e paralisam. É assim que os atores são eletrizados pelos aplausos. Ora, os espíritos bem mais impressionáveis que os humanos devem sofrer bem mais ainda a influência do meio. Toda reunião espírita deve procurar manter a maior homogeneidade possível. Falamos das que querem chegar aos resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se quer simplesmente obter comunicações quaisquer sem se incomodar com a qualidade daqueles que a dão, é evidente que todas as outras precauções são desnecessárias. Então não se queixe da qualidade do produto. 332. O recolhimento e a comunhão de pensamentos, sendo as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que um grande número de assistentes deve ser uma das causas mais contrárias à homogeneidade. É verdade que não há nenhum limite absoluto a esse número. Compreende-se que em 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições que 10 distraídas e barulhentas. É evidente que quanto maior o número, mais difícil será perceber essas condições. É um fato provado pela experiência que os pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às belas comunicações e por isso pelos motivos que expusemos. 333. Ainda há outro ponto não menos necessário, é a regularidade das reuniões. Em todas, há sempre espíritos que podemos chamar de habituais. Não nos referimos a esses espíritos que se encontram em toda a parte e se intrometem em tudo. São espíritos protetores, aqueles que são evocados mais frequentemente. Não pense que esses espíritos não tenham mais nada a fazer que nos escutar. Eles têm suas ocupações e podem se achar em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões têm lugares em dia e horas fixos, eles se colocam à disposição, e é raro que faltem. Aos que levam a pontualidade ao excesso, ofendem-se com um quarto de hora no atraso, e se foram aqueles que marcaram a reunião, será inútil começá-la uns minutos antes.
Embora os espíritos prefiram a regularidade, aqueles que são verdadeiramente superiores não são tão meticulosos a esse ponto. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Fora das horas consagradas, eles podem sem dúvida vir e vêm de boa vontade se a finalidade é útil, mas nada é mais prejudicial às boas comunicações que chamá-lo à torta e à direito quando a fantasia toma sem motivo sério. Como não estão sujeitos aos nossos caprichos, poderiam nem se incomodar em atender, e então os outros podem tomar o seu lugar e seu nome. Das sociedades propriamente ditas, 334. Tudo o que dissemos sobre os médiuns, em geral, se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Elas têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem do liame que une os seus membros. Dos pedidos que tivemos muitas vezes sobre sua organização, resumimos aqui em algumas palavras. O espiritismo que acaba de nascer é ainda apreciado de maneiras diversas, muito pouco compreendido da sua essência por um grande número de adeptos, para oferecer um liame poderoso entre os membros do que se poderia chamar uma associação. Esse liame não pode existir senão entre aqueles que vêm com um objetivo moral e compreendem, procuram integrar-se nele. Entre os que não vêm senão fatos mais ou menos curiosos, não poderia haver uma ligação séria. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de encará-los pode dividi-los. Isso não aconteceria com os primeiros, porque, sob a questão moral, não pode haver dois modos de ver. Assim, nota-se que em qualquer lugar em que encontrem uma confiança recíproca, atraem uns para os outros. A benevolência mútua que reina entre eles baniu o mal-estar e o constrangimento que nasce da suscetibilidade, do orgulho que se ofende com a mínima contradição e do egoísmo que quer tudo para si. Uma sociedade onde tais sentimentos reinassem sem divisão, onde se reunissem com o objetivo de vir instruir com os ensinamentos dos espíritos e não na esperança de ver as coisas mais ou menos incessantes ou para fazer prevalecer a sua opinião, uma tal sociedade, dizemos, seria não somente variável, como indissolúvel. A dificuldade em reunir numerosos elementos homogêneos, nesse ponto de vista, nos leva a dizer que no interesse dos estudos, para o homem de causa mesma, as reuniões espíritas devem vir a se multiplicar, porque pequenos grupos mais que procurar se constituir em grandes aglomerações. Esses grupos, se correspondendo entre eles, se visitando, transmitindo as suas observações, podem-se desde já formar o núcleo de grande família espírita, que congregará um dia todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade marcado pela caridade cristã. Vimos qual é a importância da uniformidade de sentimentos para a obtenção dos resultados. Essa uniformidade, esse é 335, é necessariamente tanto mais difícil de obter quanto mais o maior número de participantes. Nos pequenos grupos, se conhece melhor, se está mais seguro dos elementos que ali introduzem. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo aí se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos que se compõem, exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo inúteis nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres de ideias, de opiniões, aí se revela melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidades para aí semear a discórdia. Mas a reunião é numerosa, mas é difícil contentar com o mundo. Cada um quer que os trabalhos sejam dirigidos à sua vontade, que se ocupem de preferência com assuntos que mais lhe interessem. Alguns acreditam que o seu título de sócio lhe dá o direito de impor a sua maneira de ver. Daí as dissensões, uma causa qual o mal-estar, leva cedo ou tarde à desunião. Depois da dissolução, sorte da sociedade, seja qual for seu objeto. Os pequenos grupos não estão sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande sociedade seria uma perda aparente para a causa do espiritismo e seus inimigos não deixariam de prevalecer disso. A dissolução de pequeno grupo passa despercebida e, além disso, se um se dispensa, 20 outros se formam ao lado, ou 20 grupos de 15, 20 pessoas obterão mais e farão mais pela propagação, que uma assembleia de 300 e 400 pessoas. Dir-se-á sem dúvida que os membros de uma sociedade agindo como falamos não são verdadeiros espíritas, porque o primeiro dever que a doutrina impõe é a caridade e a benevolência. Isso é perfeitamente justo. Assim, pensando naqueles que são espíritas de nome, mas que de fato não pertencem seguramente à terceira categoria. Mas quem diria que podem ser chamados de espíritas? Aqui se apresenta uma consideração que não é sem gravidade. 336. Não nos esqueçamos de que o espiritismo tem inimigos interessados a criar-lhe embaraços e que vêm
seu sucesso com despeito. Os mais perigosos não são os que atacam abertamente, mas aqueles que agem na sombra, aqueles que acariciam com uma mão e atacam com a outra. Esses seres malfazejos se infiltram por todo lugar onde esperam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, se empenham em destruí-la jogando o facho da discórdia. Quem diz então que aqueles nas reuniões semeiam as perturbações e discórdias não são grandes agentes provocados interessados na desordem? Seguramente não são nem verdadeiros nem bons espíritas, não podem jamais fazer o bem e podem fazer muito mal. Compreende-se que tem muito mais facilidade de insinuar as reuniões numerosas que nos pequenos grupos onde todo mundo se conhece. A favor de manobras escusas que passam despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sobre a aparência de um hipócrita interesse pela causa, criticam tudo, formam conciliábulos e grupinhos que logo rompem a harmonia da Assembleia. É isso que querem, face a face com essas pessoas, fazer pelo apelo aos sentimentos de caridade e fraternidade é falar absurdos voluntários, porque a sua finalidade é precisamente destruir esses sentimentos que são o maior obstáculo às suas manobras. Esse estado de coisas, prejudicial em todas as sociedades, o é ainda nas sociedades espíritas, porque se não leva a uma ruptura, causa uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. 337. Se a reunião está no mau caminho, dirão homens sensatos bem-intencionados que não têm o direito de crítica. Devem compactuar com o mal sem nada dizer e aprovar o seu silêncio? Sem nenhuma dúvida, é seu direito. É seu direito, é mais um dever. Mas se a sua intenção é realmente boa, comitem seus olhos com conveniência e benevolência abertamente, não escondidas. Se não forem ouvidos, se retiram, porque não se compreende que alguém obstine a permanecer numa sociedade onde se faz coisas com as quais não se concorda. Pode-se estabelecer um princípio que aquele em uma reunião provoca desordem ou desunião ostensivamente às escondidas, por qualquer meio, ou é um agente provocador, ou ao menos um muito mau espírita, de quem se deve desembaraçar a mais depressa possível. Entretanto, os compromissos mesmos que ligam todos os membros aí colocam os obstáculos. Por isso, convém evitar compromissos indissolúveis. Os homens de bem estão sempre bastante engajados. Os mal-intencionados são de maneira excessiva. 338. Além das pessoas notariamente malfazejas que se infiltraram nas reuniões, há aqueles que por caráter levam perturbação com eles por todo lugar onde se encontram. Assim, não seria demasiado o cuidado em admitir os novos elementos. Os mais prejudiciais, no caso, não são os ignorantes sobre a matéria, nem mesmo aqueles que não creem. A convicção não se adquire senão pela experiência e há pessoas que querem se esclarecer de boa fé. Aquele que se deve preservar são as pessoas de sistemas preconcebidos, os incrédulos, os sistemáticos que duvidam de tudo, do mesmo da clarevidência, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade, querem impor a sua opinião e olham com desdém aquele que não pensa como eles. Não se deixe tomar com pretenso desejo de esclarecimento, mas de uma aborreceria convencer que está errado. Guarde-se desses oradores ímpidos e que querem sempre ter a última palavra, e daqueles que não se alegram senão na contradição. Uns e outros fazem perder o seu tempo sem proveito para eles mesmos. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. 339. Visto a necessidade de evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita se organiza e deve dar toda a sua atenção sobre as medidas próprias a tirar dos promotores de desordem, os meios de incomodar e dar maiores facilidades para os afastar. As pequenas reuniões têm necessidade de um regulamento disciplinar muito simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa. A melhor seria aquela menos complicada. Umas e outras poderão tirar o que lhes será aplicável, ou eles queiram ser inútil, dos regulamentos da Sociedade Parisiense e dos estudos espíritas que damos a seguir. 340. As sociedades pequenas ou grandes e todas as reuniões, qualquer seja a importância que tem de lutar contra outra dificuldade, os promotores da perturbação não estão somente em seu seio, estão igualmente no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores para as sociedades e os povos, os espíritos malfazejos se ligam aos grupos e aos indivíduos, atacam primeiro os mais fracos e os mais acessíveis, do quais se procuram fazer seus instrumentos, e pouco a pouco vão envolvendo a todos, porque sua alegria maligna está em razão de número daqueles que estão sob seu jugo. Todas as vezes em que um grupo ou uma pessoa cai na armadilha, é necessário dizer que há um amigo no campo, um lobo no redil, e que se deve conservar em guarda, porque é provável que multiplique as suas tentativas. Se não se desencorajar por uma resistência energética,
A obsessão se torna um mal contagioso, que se manifesta entre os médiuns pela perturbação da mediunidade, entre outros pela hostilidade dos sentimentos, a perversão do senso moral e a perturbação da harmonia. Como o mais poderoso antídoto desse veneno é a caridade que procuram sufocar. Não é necessário esperar que o mal se torne incurável para então levar o remédio. Não é necessário nem mesmo esperar os primeiros sintomas, é necessária a prevenção. Para isso, há 2 meios eficazes se forem bem empregados: a prece do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, os que não assistem senão os que os ajudam por sua confiança em Deus. O outro prova aos maus que tem que tratar as pessoas com pessoas esclarecidas e suficientemente sensatas para não se deixarem enganar. Se um dos membros sofre influência, todos os esforços devem tender desde os primeiros sinais a lhe abrir os olhos, do modo de a qual se agrave, a fim de levá-lo a compreender que foi enganado, e o desejo de ajudar que os procuram livrar. A influência do meio, 341, é a consequência da natureza dos espíritos, de seu modo de ação sobre os seres vivos dessa influência. Cada um pode se deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a conciliar a simpatia dos bons espíritos e a obter só as boas comunicações, afastando as más. E se resume nos pontos seguintes: perfeita comunidade de vistas e de sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, a abnegação de todo o sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, desejo único de se instruir e de aperfeiçoar pelo ensinamento os bons espíritos, aproveitando seus conselhos. Quem estiver persuadido de que o espírito superior se manifestam com vistas a nos fazer progredir e não para nos agradar, compreenderá que eles devem se afastar daqueles que se limitam a admirar o seu estilo sem dele tirar nenhum fruto de suas palavras, e só são atraídos às sessões pelo maior ou menor interesse que lhes possam oferecer segundo a seus gostos particulares. Exclusão de tudo que as comunicações solicitadas aos espíritos tivesse por finalidade de curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante a convenção com os espíritos. Associação de todos os assistentes pelo pensamento, ao pelo feito dos espíritos que sejam evocados. Ao concurso de médiuns, de assembleia com a abnegação de todo o sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia, por ter o único desejo de se tornar útil.